Olá, tudo bem? Hoje eu estou aqui para compartilhar com vocês sobre uma parte, episódio 1 do que nós temos vivido desde a nossa vinda aqui para Cabo Frio, né? Muitas coisas acontecendo e eu resolvi gravar vídeos dividido por episódios para ficar muito legal, para compartilhar com vocês o que Deus tem feito na nossa vida, né? E eu quero pedir para você se inscrever no canal, se você está gostando, se você quer saber sobre essa história, se você gosta de mim, gosta da minha família, quer acompanhar o que Deus está fazendo, então se inscreve, curte o vídeo, compartilha com outras pessoas com um único objetivo, ajudar pessoas a ouvir, né, o que Deus está fazendo e ver o que Deus está fazendo na vida de pessoas, dos filhos dele, que são filhos e filhas, né, que somos eu e você, enfim, nós. E eu sei que testemunhos são bíblicos, né? A gente precisa compartilhar, levar adiante aquilo que o Senhor está fazendo. Então é por isso que eu tô falando para você compartilhar, tá bom? Então vamos lá. Esse é o episódio 1 do vídeo dessa série aí que tem muito assunto e eu, para ficar mais curtinho, eu dividi em alguns. E como que eu vou começar falando sobre isso? A gente está morando em Cabo Frio hoje e a gente nunca tinha imaginado em 2022 estar morando já em Cabo Frio, né? Foi uma coisa muito rápida e estamos muito felizes e gratos pelo que o Senhor está fazendo. Então, vamos começar a história. Uma vez, Silvia Anderson, brincadeira, quando foi no ano passado, na verdade nós éramos de uma igreja que nós amávamos de todo o coração e nunca passou pela minha cabeça, nem do meu marido, a gente sair dessa igreja, né? Também nunca tinha passado pela nossa cabeça a gente sair do bairro que nós estávamos morando. E também nunca passou pela minha cabeça a gente mudar a escola dos meus filhos, que era um lugar que eu amava demais, que eles estavam lá. E o Senhor falou pra mim que Ele ia tirar as minhas raízes de 3 lugares. A escola dos meus filhos, a igreja que nós éramos e o bairro que nós morávamos. Só que isso não foi assim de num dia que ele fez isso. Isso foi sendo entendido. E o primeiro lugar que a gente foi removido foi o bairro que nós morávamos, né? Se você não sabe, o Anderson, meu marido, está sem trabalho, assim, formalmente, vamos dizer, desde agosto de 2020. E se você perguntar pra mim, Silvia, como que vocês estão vivendo? Posso fazer um outro vídeo contando milagres. A gente ouve muito as pessoas dizerem que o Senhor abre portas, mas as pessoas não gostam de ouvir ou de dizer que o Senhor fecha portas. E o mesmo Deus que abre portas, Ele fecha portas quando necessário. E o processo que estamos vivendo, foi necessário o Senhor fechar portas de trabalho para o meu marido. Ele fechou portas de trabalho para mim também. E nós ficamos na dependência do Senhor. E aí você fala, meu Deus, que coisa horrível. Vivem como? Fazem o que da vida? Se você quiser saber mais, você pode me perguntar. Mas eu também posso gravar um vídeo sobre isso, se vocês quiserem, para vocês entenderem como que Deus tem feito para, de forma muito clara, sustentar a nossa família. Porque nós temos 2 filhos. E nós moramos de aluguel, não temos casa própria. Ainda. Mas, enfim, então nós éramos uma igreja que nós amávamos muito. E nós começamos a perceber que alguma coisa estava acontecendo em relação ao nosso coração. Não em relação à igreja só, mas em relação a muitas coisas. E a gente começou a ficar incomodado com algumas coisas, não na igreja, mas assim na vida, no dia a dia. Né, de perceber assim, detalhes de Deus, sabe? Em relação à escola, em relação ao bairro que a gente morava, a um desejo de estar fora dali, de onde a gente estava, que a gente amava muito. A gente, caraca, o que aconteceu com aquilo tudo que a gente amava? E foram questionamentos que a gente levou o Senhor em oração. A gente falava, Senhor, o que está acontecendo? O que está acontecendo? E nós éramos pastores na igreja que nós estávamos. Uma igreja que a gente ama e tem uma gratidão enorme. Né? A gente deixou pessoas que a gente ama muito lá nessa igreja. E aí o que aconteceu? A gente começou a orar e falar assim, nos mostra o que está acontecendo. O que está
está acontecendo? O que está acontecendo? E o Senhor é um Deus de detalhes. Ele fala com seus filhos. Só que às vezes a gente está muito ocupado com as vozes do mundo, né? E eu não tô falando voz de Satanás só, mas vozes de notícias. A gente fica cego, surdo com vozes de parentes, a gente fica cego e surdo com, sei lá, amigos, notícias, com conforto, são vozes também. Enfim, então a gente tem que prestar atenção, né? Por isso que a gente tem que estar alerta e atento em todo o tempo. E aí o que aconteceu? Aconteceram muitas coisas, mas eu vou destacar aqui algumas. A gente estava em um evento da nossa igreja e uma coisa que o pastor estava pregando e falou foi sobre a gente se enxergar num futuro lá. E isso acendeu um alerta tão grande em nós, a gente não se enxerga no futuro aqui. O que está acontecendo com a gente? Meu Deus, a gente começou a se sentir errado. E errado, sei lá, estamos fazendo alguma coisa errada, estamos num lugar errado, o que a gente está fazendo? E a gente começou a falar assim, o que está acontecendo? A gente está sentindo isso, o que é isso? Por que isso? Enfim, esses foram passando meses, e eu tô falando isso desde, sei lá, outubro, novembro de 2021. E a gente começou a buscar entender o que estava acontecendo dentro de nós, em relação à nossa igreja, especificamente, estou falando agora. O bairro que nós morávamos, a gente saiu dele, a gente morava no Grajaú. A gente saiu dele e fomos morar em Quintino. E nós fomos morar em Quintino porque um anjo do Senhor, chamado Geli, meu tio, ele foi um anjo que o Senhor enviou para nós. Porque nós não tínhamos para onde ir. O Anderson estava desempregado, eu sem trabalho, né? A gente não tinha uma renda fixa para comprovar e, obviamente, a gente não conseguiria alugar um lugar. E aí, o que aconteceu? A gente simplesmente cria que o Senhor ia fazer algo. E nós confiamos no Senhor e falei, Senhor, a gente não tem para onde ir. Eu procurei várias casas, vários apartamentos, mas nenhuma porta dessa o Senhor abriu. E quando é necessário, o Senhor abre portas mesmo nessa situação. Mas nesse caso, não. E foi muito desconfortável para mim sair do bairro que eu estava, porque a escola das crianças era na esquina. Era o bairro que os meus parentes, a família da minha mãe, as minhas irmãs, minha mãe moram. E eu falei assim, nossa, vou morar mais longe. Mas foi a porta que o Senhor abriu. Esse assunto vale um vídeo, porque foi uma história assim muito animada, foi muito legal, o pessoal da igreja curtiu junto com a gente na época. E eu posso fazer também, se vocês quiserem. Mas assim, resumindo, a gente achou... Eu tive contato com esse meu tio na quarta-feira. A minha casa já estava toda desmontada, porque eu já tinha entendido no Senhor que era pra gente sair do apartamento que nós estávamos. Desmontamos a casa toda, preparei toda a mudança e esperei o Senhor dizer pra onde que a gente ia. E aí na quarta-feira eu recebi o contato do meu tio falando dessa casa, que a gente poderia ir pra lá. Na quinta-feira eu visitei a casa e no sábado nós nos mudamos pra ela. Foi assim, muito rápido. Tudo com a gente é assim, gente, muito rápido. E nós nos mudamos pra lá, então nós saímos do bairro. Sair do bairro foi muito desconfortável pra mim, né? A gente foi pra Quintino. Não era um bairro que eu tinha... sei lá, que eu tinha escolhido, né? Foi uma porta que o Senhor abriu e nós fomos em obediência e com alegria no coração de ter aquela porta aberta, né? O Senhor sabe do nosso coração e Ele sabe que a gente estava com o coração aberto para que Ele tratasse e fizesse a vontade dEle lá. E lá em Quintino nós fomos muito tratados, muito trabalhados pelo Senhor. E foi um tempo de esclarecimento para a nossa cabeça. Foi muito importante a gente estar em Quintino. E foi uma preparação para o que Deus estava planejando para a nossa vida também, né? E aí, o que aconteceu? A gente começou a entender os sinais de que Deus estava movendo a gente desses lugares. Então, aí, dá um check aí no bairro e esse já tinha ido. E aí o Senhor estava começando a trabalhar em nós em relação à igreja. E aí nós tiramos assim, indo de setembro para dezembro,
a gente tirou férias, né, da igreja, do tempo. A gente pegou um tempo de descanso. E aí, nesse tempo eu também perdi o meu tio quando eu estava de férias, quando a gente entrou de férias na igreja. E foi um processo esse da perda do meu tio, que foi muito importante para mim também, porque o Senhor tratou no meu coração de uma forma que eu consigo falar sobre isso. Eu nunca imaginei que eu conseguisse falar, né, sobre a perda dele com tanta naturalidade e alegria, porque eu creio verdadeiramente que ele está lá no céu. E foi uma experiência maravilhosa que eu vivi com o Senhor em relação a esse processo até ele morrer, e que eu amo demais. E quando a gente tirou essas férias e nós estávamos na casa do meu pai, em São Pedro, foi o tempo que o Senhor nos esclareceu assim de uma forma absurda tudo que ele estava fazendo na nossa vida. E eu falei com o Senhor, eu falei assim: Senhor, eu preciso desse descanso com respostas. Eu preciso que o Senhor traga respostas para minha vida, porque tem muitas lacunas que eu não estou entendendo. Me esclarece. E aí foi aí que o Senhor começou a falar conosco sobre ele tem um novo lugar para nós, sobre as raízes que ele me esclareceu que eram raízes da escola, eram raízes da igreja e eram raízes do bairro. E que do bairro já tinha ido, faltava igreja e faltava escola. E esse tempo de férias foi determinante para a gente entender que o Senhor estava nos removendo da igreja. E foi muito confrontador, porque nós éramos pastores e a gente ficou: como assim, Deus? O Senhor nos coloca como pastores e depois tira? Que negócio é esse? Mas foi algo que o Senhor faz, né? O Senhor dá, o Senhor tira, o Senhor abre, o Senhor fecha, e a gente não tem que entender, a gente só tem que obedecer. E nós tivemos assim muitas confirmações do Senhor. Eu pedi a Deus, falei: Senhor, eu não vou dar esse passo de jeito nenhum se eu ter claramente no meu coração a convicção de que é o Senhor que está mandando a gente fazer isso. E assim, a gente, quando vinha de férias para São Pedro, a gente visitava igrejas, a gente não ficava sem ir à igreja. E aí a gente ia à igreja, a gente foi numa igreja que falou sobre um tempo de aceleração na nossa vida e falou coisas que responderam perguntas para nós. E no domingo seguinte a gente estava em outra igreja e o pastor pregou a mesma coisa, falou a mesma coisa, falou sobre portas que o Senhor tinha aberto e que ele ia fechar. Nesse momento eu entendi que era em relação à escola. Enfim, assim, Deus foi muito pontual. E quando nós voltamos, mesmo assim, a gente, né, era um passo assim que a gente tinha muito temor de dar. E a gente falou assim: cara, vamos pedir mais confirmações ao Senhor. E eu e o Anderson, a gente entrou em um jejum juntos e falamos: Senhor, o Senhor precisa responder a nós claramente. E aí eu vou contar assim um exemplo de uma das respostas, mas uma pessoa chegou pra mim, eu tava na nossa antiga igreja e eu tava lá, né, já entendendo tudo que o Senhor tava trazendo ao nosso coração. E eu falei assim: Senhor, eu quero uma direção assim descarada de onde o Senhor quer nos levar, uma confirmação, né? E se é realmente para estarmos indo para lá. E aí uma pessoa chegou para mim e falou assim: seu coração tá lá naquele lugar, né? E falou o nome da igreja. E eu falei assim: meu Deus, não fala assim não, porque eu não tenho como mentir. E foi muito engraçado, assim, como que ficou claro, né? E depois disso a gente levou, acho que umas 2 semanas, e a gente levou até os nossos pastores na época, conversamos com eles sobre o que estava no nosso coração, fizemos tudo com honra, com gratidão, e entregamos o ministério, né, pro Senhor, devolvemos pro Senhor, e partimos dali em obediência para viver uma outra parte dessa história. E foi muito... foi uma decisão de muita coragem, assim, que eu vejo, assim, que a gente precisou romper, sabe? Porque deixar o ministério foi algo que
se o Senhor não tivesse clarificado muito bem isso no nosso coração, eu não teria coragem, porque eu tenho muito temor do que Deus entrega, né? Do que Deus faz e ao Deus que eu sirvo, né? Ao Deus que tem direcionado a minha vida. Então, essa foi uma decisão assim de muita coragem que eu vou compartilhar com mais detalhes no próximo vídeo para você continuar acompanhando aqui essa história e tudo que foi acontecendo depois, que vocês também vão ficar muito felizes e vão entender por que a gente foi agindo assim, né? E quais foram os próximos passos a dar, o que o Senhor falou, como que Ele falou, para que a gente agisse em obediência e o Senhor abrisse essas portas. Obrigada por assistir até aqui, até o episódio 2. Espero você, tá bom? Não esqueça de compartilhar e abençoar a vida de outras pessoas. Beijo!